tarde, nono ano! Como vocês estão? Vamos lá para a aula de hoje. Peguem aí o livro de vocês, módulo 3, página 28. Tem uma pintura rupestre aí, da pintura das cavernas, da pré-história. A gente vai falar um pouquinho sobre essa pintura, beleza? Então vamos lá. Olha só, a pré-história nós podemos dividir em 3 períodos. O Paleolítico, o período mais antigo de todos, também conhecido como Pedra Lascada. O Neolítico, que é um período já considerado de grande avanço, quando a gente pode considerar que os homens pré-históricos descobriram suas grandes ferramentas para sobreviver, para atacar os animais, matar os animais e não depender tanto daquela caça para sobreviver. Eles aprenderam a polir a pedra e afiar seus instrumentos de caça. Depois, como terceira e última fase da pré-história, Idade dos Metais. Aí sim, é aquela fase da pré-história onde eles aprenderam a derreter os metais e a fabricar seus punhais, suas facas. E aí vamos considerar a pré-história já completamente avançada. Então vamos falar um pouco das características das pinturas, das artes dessa época, tá certo? Primeiro momento, a gente tem que saber que nesse período não existia arte. O que existia era sobrevivência, medo das reações da natureza. E por esse motivo, eles faziam diversos rituais, sempre voltados para a sua maior proteção, para a sobrevivência. Eles não enfeitavam cavernas, não decoravam suas paredes, não. Até porque nesse período primeiro da pré-história, no Paleolítico, os homens eram nômades. E por que eles eram nômades? Porque eles dependiam da caça para sobreviver. E onde tinha animal para eles abaterem, era lá que eles ficavam. Terminou aquela caça, terminou a alimentação, partiu em busca de uma nova região onde eles poderiam abater um novo animal. E era muito difícil. O período paleolítico, eles não tinham ferramentas adequadas para poder caçar. Então, muitas vezes, quando eles saíam para essa caça, acontecia o quê? Eles poderiam ser feridos, eles poderiam morrer e não voltar com a caça. Então, para isso, eles faziam o quê? Pinturas ritualísticas. Eles tinham uma crença, uma fé, desde lá dos princípios, de que aquilo que eles desenhassem poderia acontecer. Ah, professora, como é que a senhora sabe disso? Isso foi constatado por historiadores, arqueólogos, pesquisadores, que concluíram que todas as pinturas encontradas na parede das cavernas com essa data mais antiga, temos registro de até 25 mil anos antes de Cristo. Através desses estudos, eles descobriram que todas as pinturas desse período voltavam para o mesmo significado, o mesmo símbolo. Era o animal e o homem tentando abater este animal. E como eles eram nômades, para enfeitar aquela caverna é que não era. Então vamos lá. Bom, aqui nesse slide vem colocando tudo que eu coloquei em forma de palavras aqui para vocês, explicando que ele era nômade, que ele era caçador, coletor, que é parte desse princípio, os primeiros instrumentos de caça, porém era pedra lascada, por isso eles não tinham condições adequadas para caça. Vou mostrar aqui para vocês as artes encontradas nesse período. Ah, por que chamamos de arte? Se eles não eram artistas, se eles não tinham conhecimento do que era uma arte. Porém, eram pinturas, são pinturas. E tudo que é pintura, escultura, construções arquitetônicas, chamamos de manifestações artísticas. E por isso estudamos hoje em artes. Além de ser uma maneira de nós conhecermos a cultura, o meio de vida, o modo de vida de pessoas antepassadas a nós e que no momento não existia o quê? Outra forma de registro, não existia escrita. Então o meio que nós temos hoje de interpretar a vida naquela época são através desses desenhos que eles deixaram registrados.
Então, por isso existem diversos estudos que chegam a essas conclusões. Temos aqui desenhos de animais, bem semelhante ao desenho que está no livro de vocês, módulo 3, página 28. Vamos ver aqui figuras de animais, aqui nesses outros também. A gente observa que o animal, ele é muito bem representado no desenho. Observem aqui, o animal, ele é quase naquela tentativa de capturar aquele animal vivo e representar ele com o máximo de fidelidade ali na parede. Já a figura humana era mais esquematizada, mais simbólica. A gente costuma até dizer que existem aqueles desenhos dos homens das cavernas, o desenho do homem em forma de palito, né? A cabeça redonda, os bracinhos e as pernas. Eles não tinham a intenção de representar a figura humana de forma mais realista, e sim o animal. Por quê? Porque eles estavam na busca de dominar aquela caça, de dominar aquele animal. Então desenhavam muitas vezes eles com algum instrumento de caça abatendo o animal. Vamos observar a questão das cores, para a gente poder falar aqui em questão dos materiais que eles utilizavam para poder fazer essa pintura. As cores eram normalmente em tonalidades terrosas, de terra, marrom, avermelhado e o preto. Essas cores eram extraídas de elementos da natureza. O preto era extraído do carvão, os terrosos em tons de ocre, bege, marrom, avermelhado, de elementos da natureza, como exemplo, sementes de planta, flores, pedras, rochas. Então eram esses elementos que eles utilizavam para poder fazer os pigmentos naturais e fazer esses desenhos que hoje se encontram na maioria das paredes das cavernas de todo o mundo e são datados de aproximadamente de 25 a 20 mil anos antes de Cristo. Então esse é o período mais antigo da pré-história, chamado de período paleolítico. Então nesse momento, o grande interesse do homem das cavernas era a caça. Então vamos lá, vamos evoluindo, passando agora para a escultura. A escultura, essa daqui, a chamada Vênus de Willendorf. Pessoal, toda escultura feminina da pré-história recebe o nome de Vênus, tá? Então essa daqui não é a única Vênus, essa é a Vênus de Willendorf. Aí sim, ela é única e exclusiva. Mas toda outra forma de escultura da pré-história foi denominada Vênus. E essa é de Willendorf porque é o local, a região onde ela foi encontrada, a cidade chamada Willendorf, aproximadamente 22 mil anos antes de Cristo. E qual o significado dessa escultura? Ela também era para rituais. Ela representa uma mulher grávida, lembrando, colocando em consideração que na época não existia aquele parto certo de ser feliz, de ser concretizado de maneira saudável. Muitas vezes o que poderia acontecer? A criança ou a mãe ou os dois não resistirem ali ao parto, porque muitas mulheres não têm condição de ter parto normal e nessa época não tinha outro recurso, ou ela tinha o parto normal ou não era bem sucedida. Então essa Vênus, ela representava a fertilidade, a boa hora do parto para a mulher. Então ela também era voltada para rituais. Por isso ela tem essas formas arredondadas representando uma mulher grávida. Então toda a arte que nós vamos encontrar desse período, manifestações artísticas, seja na pintura, na escultura, instrumentos musicais, registros de dança, sempre serão manifestações ritualísticas, pelos fatos da natureza, os fatores da natureza não serem compreendidos e eles encontrarem através dessas manifestações forças ritualísticas para solucionar ali suas questões. Aqui nós encontramos dólmens, tá?
essas pedras sobrepostas uma à outra aqui são dolmens, lugares onde eles normalmente utilizavam para enterrar seus ancestrais. Pessoal, o nosso objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre a pintura rupestre. Então eu mostrei para vocês aqui a pintura do Paleolítico. Então agora eu quero fazer uma comparação com vocês para a pintura do Neolítico e depois do Mesolítico. Então eu vou passar aqui para frente e vou colocar aqui em termos dos materiais, a idade dos metais, a idade do bronze. Nesse período foi o período em que o homem dominou a caça. Por que nós falamos dessa questão? Porque isso foi a grande mudança de vida do homem pré-histórico. Porque a partir do momento em que ele passou a produzir instrumentos de caça, ele passou a também dominar o animal. Ele passou a fazer cercado de madeira, que são os famosos tipos de currais que nós conhecemos nos dias de hoje, onde ele passou a colocar o animal preso nesses cercados. E a partir daí ele era mais bem sucedido na caça. E o que ele passou a fazer? Suas primeiras moradias. Então ele não dependia mais daqueles desenhos ritualísticos para poder fazer com que a caça fosse bem sucedida. E aí sim, a partir desse momento que o homem dominou a caça, passou a fazer os cercados para prender os animais e abater com mais sucesso, a arte passou a ser o que? Geometrizada. Aquele homem matando o animal passou a não existir mais. E ele passou a registrar o que? Elementos de cascos de animais, de tartaruga, de jacaré, desenhos mais abstratos. E também a produzir as peças utilitárias de cerâmica. Então passou a fazer produtos que eram do seu uso do dia a dia, tanto para a caça como também para a sua alimentação, tá certo? Então o que marca essa passagem de Paleolítico, Neolítico e Mesolítico são as ferramentas para abater seus animais e assim terem melhor condições de vida. Tá bom, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Se cuidem, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Um beijo!